e bem-vindos ao Caso das 5, um podcast português em que se falará de vários casos fechados ou em aberto. Meu nome é Ana e comigo tenho a Luísa. Olá! E a Filipa. Olá a todos! Elas irão-me ajudar a falar sobre o caso, como também a dar as suas opiniões pessoais. Para começar, queremos avisar que este episódio tem fins educacionais e tudo o que vamos dizer é com informação encontrada na internet e em outros meios. Não é para ofender ninguém, apenas temos o objetivo de informar os ouvintes. Durante os comentários, estamos simplesmente a dar a nossa opinião pessoal, que não deve ser tomada como verdade. Mas encorajamos os nossos ouvintes a tomar a sua opinião no final do episódio. Hoje iremos falar do massacre da Praia do Osso da Baleia. Vocês já ouviram falar? Não. Eu nunca ouvi falar, mas estou interessada só pelo nome. Primeiro, antes de tudo, não tem nada a ver com a baleia. É só o nome da praia que se chama assim. Não tem nada a ver com a baleia. E é um massacre porque morreu muita gente lá. Nessa praia que tem o nome da baleia. Ok, não spoilers então. Antes que vocês voltem a questionar onde é que está a baleia? Vítor Jorge nasceu em 1949 e faleceu a 29 de dezembro de 2018, com os seus 69 anos, em Córcega, França. Durante a sua vida trabalhou como cobrador da agência do Banco Espírito Santo e comercial de Lisboa na agência da Marinha Grande, fotógrafo de casamentos e batizados nas horas vagas. Na noite de 1 para 2 de março de 1987, na Praia do Osso da Baleia, o grupo de amigos tinha estado na festa de aniversário de Leonor dos Santos Tomás, que fazia 24 anos nessa noite. Vítor Jorge tinha sido contratado para fotografar a festa. Tinha convidado os amigos para festejar na casa da mãe. Saíram do local de noite para apanhar o comboio na guia com boleia de Vítor Jorge. Primeiro matou Leonor, um empregado de limpeza no Hospital Universitário de Coimbra. Teria uma relação com o Vítor Jorge, sendo a única mulher que verdadeiramente o amou. Na Praia do Osso da Baleia, a polícia judiciária encontrou ao lado do corpo de Leonor uma mensagem. Isto foi porque tu quiseste. Os outros vieram por arrasto. O nome das outras vítimas eram Luís Teixeira, de 17 anos, Maria do Céu Araújo, de 20 anos, Isabel Moreira, de 21 anos, e José Pacheco, de 22 anos. Então as vítimas eram todas muito novas. Sim, era basicamente a maioria toda da mesma cidade. Por volta dos 20 anos. Exceto o Luís, que tinha 17. 17 é um miúdo. Exato. Ele matou literalmente uma criança. Só conhecia Leonor, com quem dizia ter uma relação, o que nunca foi confirmado e é desmentido pelo inspetor que investigou o caso. Matou-os a tiro, de pistola e caçadeira. Uma das raparigas conseguiu fugir, mas Vítor Jorge foi no seu alcance e matou-a com um pau que deixou no areal. Depois foi para casa, na amieira. Disse à mulher e às filhas que tinha atropelado um homem, atraindo-as para um pinhal onde as matou à facada. E ainda matou a família? Sim. 5 no peito da mulher e nas costas da filha de 16 anos. Mas não conseguiu matar a filha de 14. Já ferida, terá suplicado ao pai que não a matasse. Este, cansado, emocionalmente desgastado, acabou por deixá-la fugir. Apenas deixa fugir a filha de 14. O resto que se lixe. Poupou o filho mais novo de apenas 10. Foi encontrado na sua cama a dormir, com uma elevada quantia de dinheiro ao seu lado. O homicídio... E ao filho mais novo deixa-lhe o dinheiro. O resto morre. O resto morre todo, menos a outra que pronto. Ele dá uma justificação do porquê. Não gosta das mulheres. É o machismo. Não gosta das mulheres. Vais ver a justificação que ele vai dar. Okay. O homicida fugiu do local numa Renault 4L branca. A filha de 14 anos que escapou alertou a GNR, que descobriu pouco depois os corpos da mãe e da irmã. Vítor Jorge tinha deixado mais pistas. Dentro do carro foram encontradas as armas de um papel onde se lia: "Bate a minha mulher, porque não era virgem quando casou. Mata as minhas filhas para não serem pasto para os prazeres do mundo. Poupa o meu filho para perpetuar a semente do mal." Ai, o quê?
Estas- sério? Uhum. Matas a tua mulher porque não era virgem quando casou. Não casasses com ela. E as tuas filhas não têm culpa também. Teu filho, olha, o teu filho, isso não é desculpa nenhuma. Perpetuar a semente do mal. Ok. Coitado, eles crianças e chega ali o pai, anda, vamos, ajudai-me aqui que eu acho que matei alguém no Pinhal e chega lá, toma, facadas no Agora é a vossa pescoço. vez. Num diário que foi encontrado mais tarde, Vítor Jorge tinha detalhado um plano para matar outras 14 pessoas. Vítor Jorge andou fugido, deixando toda a região polvorosa, e foi encontrado no dia 5 de março na aldeia de Casais da Além. Uma vizinha o encontrou deitado no chão de um casebre em ruínas. Foi detido e levado para o hospital porque estava febril e ferido numa perna. A 13 de março, o juiz de instrução criminal de Leiria, Eduardo Correia Lobo, levou Vítor Jorge à praia e ao Pinhal para a reconstrução de um crime. Vítor Jorge surge nas fotos desse dia com um ar tranquilo, a explicar às autoridades como matou 7 pessoas a tiro, à paulada e à facada. O crime e o julgamento de Vítor Jorge emocionaram Portugal, que não estava habituado a tal brutalidade. Eu estou a mostrar agora aqui as fotos à Luísa e à Filipa, para irem colocar no vídeo do YouTube, mas que podem ver, elas estão... Vítor Jorge mostra assim, como se estivesse literalmente a dar um passeio pela praia, como se nada fosse. Como se estivessem a apreciar as vistas, não é? Uhum. Eu continuo a dizer, aquele bigodinho parece um pedófilo. Bem, não é um pedófilo, é um assassino. É, exato. Não é muito melhor Há também. pedófilos assassinos. Também. É, ele não está muito melhor, não é? Vítor Jorge tinha na altura 38 anos. Seria condenado a 20 anos de prisão, a pena máxima prevista no Código Penal. O julgamento começou a 15 de dezembro. O assassino foi defendido por o advogado Mário Ferreira. Dos jurados, 6 eram mulheres. 3 donas de casa, uma mulher a dias, uma empregada de supermercado e uma comerciante. E 2 homens, um agricultor e outro industrial. No início da sessão, o advogado leu a constatação do réu, que pedia, por exemplo, que os jurados fossem constituídos por familiares das vítimas, e frisava que as suas defesas devia assentar na busca da verdade e da justiça, mesmo que isso significasse que deveria ser morto por crucificação ou apedrejamento popular. Espera, mas ele estava a dizer que não queria que os jurados fossem 5 pessoas, queria que fossem familiares das vítimas. O que é que isso lhe ia beneficiar? Em nada, porque É coisa que é normal, assim, em muitos psicopatas, eles gostam de ver o sofrimento que os atos deles causaram. Tipo, ter uma vítima que sobreviveu a testemunhar em tribunal ou ter famílias das vítimas no tribunal. Pois. mas não ganharia nada porque as vítimas, porque se a família das vítimas Não, mas é essa cena. E ele não ganharia nada assim em questão de tribunal. Mas para ele só devia, provavelmente, não é isto que eu estou a dizer o que é mais normal, provavelmente só ver o sofrimento daquelas pessoas ele já ganharia muito. Exato. a sério. Exato, ele ganha porque lá está. Típico de um psicopata quer ver as pessoas a sofrer, não é? Parece que sim. Numa pequena entrevista que nesse dia deu ao Jornal de Notícias, enquanto não se iniciava o julgamento, Vítor Jorge disse que o Vítor Jorge é um monstro e praticou monstruosidades que não merecem piedade nem perdão. Ele estava a falar na terceira pessoa. Sim, ele só falava em terceira pessoa, não é? E eu cometi estes atos, eu é que matei Leonor e a minha família. Não, ele dizia Vítor Jorge é que matou Leonor, Vítor Jorge é que matou. Nem dizia que era tipo a filha, dizia o nome dela e tudo mais. Como se não tivesse ligação nenhuma. Exato. Não tratava as pessoas pela Provavelmente ligação. queria apelar para do tipo doença mental para não ser. Podia. Não levar uma pena tão grande. Luísa já a vir os atos a vir mais depressa dos factos que vão aparecer. Ok. O julgamento ficou marcado pelo confronto de teses sobre a personalidade do arguido, com o catedrático e psiquiatra Eduardo Corteção, já falecido, a defender que Vítor Jorge era um doente mental grave e logo inimputável.
Os médicos do Centro de Saúde Mental de Leiria, que examinaram Vítor Jorge após a sua detenção, a garantirem que nada foi detectado no sentido da sua imputabilidade. Acabou por ser julgado como um homem normal, entre aspas. Normal quer dizer, ele não tinha doenças mentais pelo que ele fez aquilo. Sim. Vítor Jorge foi recluso exemplar nos estabelecimentos prisionais de Leiria e depois em Coimbra, onde viria a ajudar à missa como sacristão e praticar o seu hobby de fotografia. Vítor Jorge acabou por ser libertado após 14 anos de prisão, beneficiando das amnistias aprovadas durante o seu cativeiro. Ele só serviu 14 anos? Mesmo com... Quantas vítimas é que ele teve? 14? 7. Só 7? Ok. 7 vítimas. Mesmo assim, 7 vítimas. É- 2 anos por cada É vítima. aquela cena. Nós não damos tempo suficiente aos assassinos na prisão. É assim, ele só matou 7, mas queria matar 14, tinha no diário dele. A pena máxima aqui em Portugal é 25, na altura é 20, era para fazer 20. Porém, por bom comportamento, ele saiu aos 14. O que não devia ser. Ele matou Exato. 7 pessoas. Ele tem de cumprir a pena até ao fim. Este Mesmo tipo de sendo uma casos- pena que é muito curta para a quantidade de pessoas que ele matou. Também não concordo. Este tipo de casos, quando são assassinos em série e tudo mais, eu acho que não há razão para beneficiarem a pena. Não há razão para reduzirem assim em 6 anos a pena. Não tem lógica. Ainda por cima, porque ele não mostrou arrependimento. Exato, ele não mostra arrependimento, não é? Não, nunca mostrou arrependimento. E é Até porque ele disse que o facto que colocam apenas 20 anos num grupo de 7 pessoas, em vez, por exemplo, cada pessoa é 20 anos, 20 vezes 7, prontos, fazem as contas, já devia ser esse os teus anos de prisão. Mas não, para eles é 20 anos em tudo e mudamos o assunto. Sim. Eu acho que é aquela cena. O país devia rever as penas. Porque é assim, não faz sentido para uns crimes bem mais pequenos cumprir ao mesmo tempo que uma pessoa que matou alguém, mas que se portou bem e por isso sai mais cedo. Exato. É como eu ter assaltado um banco. É errado, mas assaltei um banco, não matei ninguém. Não mataste E depois ninguém. aparece a Luísa, mata 7 pessoas e cumpre os mesmos anos que eu. Há aqui algo mal. Não faz mesmo muito sentido. Porquê que tem de ser eu a matar as 7 pessoas? Olha, sabes que isto é uma indireta que eu estou a dar ao podcast para as pessoas questionarem-se a ti. Exato. Para de tentar mandar a polícia para a minha casa, por favor. Para a história ficam as suas palavras no primeiro dia de julgamento. Não há pena suficiente severa para castigar um monstro que ceifou 7 vidas. No entanto, só teve 14 anos de prisão. No entanto, foi o Vítor Jorge que disse isto. Sim, foi Vítor Jorge que disse isso e mesmo assim só teve 14 anos. Exato. Como é que o assassino tem mais senso comum que os tribunais portugueses? Isso é Que é mesmo? Até porque ele disse que podia ser apedrejado Ou crucificado. Ou crucificado, né? Que ele não se importava. Ele se calhar até não estamos em Roma, por isso não fazemos como os romanos. Exato. Vamos para a América e fazer como os americanos? Não. Em que literalmente eles ficam às vezes 400 anos de cadeia? Mataste não sei quem, 14... Ok. Eu pensava que estavas a falar da pena de morte. Não. Pena de morte não. É muito bom para eles uma pena de morte. Eles não merecem uma pena. Exatamente, é tipo encurtares a sentença deles. Porque é muito. Eu falo por mim. Quando eu era pequena, eu preferia levar uma chapada do que ficar de castigo, porque a chapada dói por aquele momento e depois não dói. O castigo, nós ficávamos ali parecia uma eternidade.
É verdade. Exato. É exatamente a mesma coisa. É preferível levar uma chapada do que ficar tipo num sermão, né? Exato. Estar a levar um sermão durante Exatamente. 2 horas. Imagina tu, uma assassina e depois de repente vai a pena de morte e tu, já fiz o que queria fazer e já por isso que se lixe. E se fores daquelas mesmo pessoas cruéis, nem dizes onde é que se calhar enterraste os corpos, nem nada do género, morres e a família fica sem saber de nada. Agora, uma cadeia, tens que viver com gente ali preso como um animal, a sofrer de outros prisioneiros, polícias, talvez gente ir lá pedir-te informação e o caraças. Sim. Para mim, eu acho que cadeia é sempre melhor do que uma pena de morte. É Sim. muito curto. Sem dúvida. Sim. Com a cadeia sempre, ao fim de um tempo, pode ser que mostre algum arrependimento, não é? Depois temos aqui a Filipa, uma pessoa de bom coração, que pensa que as pessoas que fazem estes atos têm arrependimento. Pode ser, pode É ser. verdade, Não já estou a dizer apareceu muita gente que se arrependeu, muitos Claro. os assassinos que se arrependeram e admitiram os seus atos e depois ajudaram a fechar entre aspas. Ajudar a resolver os casos, não é? Exato, Resolver e não as só, e investigações. também que dizem às famílias, olha, eu fiz, a sua filha está aqui, olha, peço imensa desculpa que fiz ao seu filho, blá 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 blá. E tentam ao máximo ajudar, ou enquanto ajudar a trazer um lado bom para o mundo, do erro que eles fizeram, ou ajudar a polícia. Porque normalmente nada. Porque às vezes é só mesmo, é psicológico. Então é preciso de um clique. Por Ok. exemplo, olha, um caso à parte. Eu vi uma vez uma entrevista com um assassino, era americano, que ele era assim, tipo, ele matou algumas pessoas. É um caso próprio, recente, destes últimos anos. Matou umas pessoas, mas era porque foi criado de maneira a pensar que violência era amor. Ou seja, ele matava, por exemplo, as mulheres que ele tinha e assim, porque achava que assim é que estava a mostrar o seu amor, a bater e a torturar e assim. Porque foi assim como que ele foi criado. Depois serviu a pena e a mãe da última vítima dele perdoou-o. Ou seja, ele percebeu que que o que fazia não era correto, tinha-se arrependido e a mãe da vítima mais recente dele, perdoou-o e estava sempre com ele, depois de ele sair da prisão, que ele só serviu alguns anos. Depois de ele sair da prisão, a mãe da vítima tratava como o próprio filho, porque pronto, ele não tinha propriamente culpa do que fazia, porque ele não sabia que o que fazia estava errado. E ele mostrava-se mesmo arrependido. Pronto, é a diferença. Pronto, temos aí uma diferença. Que alguns casos, pronto, arrependem-se, não é? Não digo todos neste caso. Voltando ao Vítor Jorge, a sua libertação em outubro de 2005 voltou a chocar o país, desta vez pela alegada brandura das leis penais portuguesas, mas o facto de o assassino da Marinha Grande, ou o Mata-Sete, como ficou conhecido, ter ido viver com familiares para a Inglaterra. Chegou os espíritos mais inquietos entre a população da Amieira, que chegou a temer o regresso de Vítor Jorge. Mais tarde, terá ido então viver para Córcega, onde durante a noite de 29 de dezembro morreu, tendo sido encontrado apenas dia 31. As notícias sobre as razões da sua morte são contraditórias. A prima diz que estava com problemas graves de saúde, mas amigos dizem que se terá suicidado. Ninguém sabe quem deu a Vítor Jorge a alcunha que lhe sobreviveu. O Mata-Sete. Então ele saiu da prisão e foi logo a fugir para a Inglaterra, a ver se ninguém lhe ia atrás dele. É mais isso. E também, para as pessoas que viviam no local, em Amieira, foi uma alma de paz, porque
Imagina ele voltar para lá e eles ficavam cheios de medo, sei lá, que ele dava-lhe o clique e decide matar outras Exato, pessoas. exato. Olha saber Porque, que vives. Olha saber que és vizinho de um, de um assassino. Eu continuo a dizer, são as pessoas mais seguras do mundo. Sim, de certa maneira. queres ser vizinha Vitor Jorge? Ah, não, espera, o senhor morreu. Mas o tipo, ainda não se sabe a razão dele ter feito tal coisas. Existem teorias que provavelmente foi num lado religioso, outros porque como ele traía a mulher com a Leonor, que não é oficial também, é rumor. Ele estava a trair a Leonor provavelmente terá querido acabar com ele, não é? Ela só tinha 24 anos, queria uma vida normal. E ele por aí deu-lhe o clique para lhe matar e matar a mulher e as filhas e deixar o filho. Sim. Este é um caso um bocado confuso. Assim, a única coisa que pode ser mais confusa é mesmo o motivo. O motivo não Sim. sabemos. É mais o motivo porque é que de Leonor e os amigos foi para a família. Para mim é isso que Exato, sim. não me dá clique. Assim, Ou só as mataria a coisas que eu disse. família ou só mataria a Leonor e os amigos. Ou então só mataria a Leonor. Mas não quando estava ali na festa de aniversário da jovem. Exato. Assim, como ele Ainda diz, para mais que é mais testemunhas. Exato. Já imaginaste que dava para o torto e, tipo, ele só conseguisse matar realmente um ou dois e o resto conseguia fugir. não sei o que era. Olha, aquela rapariga quase conseguiu. Ele é que, por sorte, para ele, ela estava ferida, ele pegou no pau e bateu-lhe até morrer. É assim, isso leva a crer que ele não estava a planear cometer os assassinatos naquela noite e que provavelmente alguma coisa o fez agir dessa forma. Nota-se que foi muito não planeado. O, primeiro, como a Luísa disse, deste da rapariga, porque provavelmente ele só queria matar Leonor, mas deu-lhe algum clique para isso. Depois deve ter sido, já matei isto, estas pessoas provavelmente vão conectar-se a mim, vou fazer o resto, que foi matar a mulher e as filhas. E só que como lá ele ainda realmente era bom pai e tinha aquela ligação com a filha e deixou a outra fugir mesmo cansada. E mesmo a outra, ele próprio, na carta que escreveu, no bilhete, diz que ele queria matar as filhas de uma certa forma para as proteger do mundo. Exato. O que é um que. É uma maneira estranha de ver, de as proteger. Tipo, vou-vos tirar do mundo que é mau, que é cruel, que existe pessoas como eu. Mas, Então no vou-me entanto, matar. no entanto, Exato. foi ele que as trouxe ao mundo. Exato. É aquele idealismo. Eu trouxe-vos ao mundo, eu é que vos tiro do mundo. Isso acontece muito com mães que se suicidam, que ouve-se muito nas notícias, mães que saltam de uma ponte e levam o filho com elas. Que é aquela cena do tipo: ninguém vos vai proteger mais do que eu. Eu também no idealismo de eu é que. Eu, eu é que sei como o mundo é cruel, vocês vão crescer num mundo cruel e tudo mais. E eu sou a única pessoa que tem poder para vos defender, não é? É assim, mas acho que também não. Eu acho que isso também não foi muito bem. Não sei se é bem a razão pela qual ele matou os filhos. Não sabemos, é como eu disse, não sabemos ao certo. Isto realmente estamos a falar são apenas teorias, opiniões, porque ele nunca disse a razão. E eu pesquisei muito, especialmente pesquisei sobre ele, para saber o passado e se isso podia conectar alguma coisa com o caso. Porque normalmente é assim, quando alguém tem um passado muito perturbador, acaba muitas vezes ter umas atitudes perturbadoras no futuro
que já vi em muitos casos, mas não tinha nada sobre Vítor Jorge, apenas um documentário que não achei muito. Como não existia mais provas, decidi não colocar mais nada sobre ele. Tipo, para mim, só apenas uma fonte não é suficiente para ser uma fonte credível. E deixa-me um bocado triste porque não se sabe realmente mais nada sobre ele. Ele depois, claro, faleceu em 2018, não foi há muito tempo, foi há 2 anos atrás. Não sabe também a razão. Porque é que as pessoas pensam que ele suicidou-se? Porque enquanto ele estava preso, ele tentou se suicidar. Só que sem sucesso. É que não coloquei aqui. Mas ele tentou, mas foi sem sucesso. Depois continuou a tentar ter uma vida, entre aspas, normal lá na cadeia. Mas ele também já tinha os seus 69 anos, então. Mesmo assim, não é uma idade. Não é uma idade muito avançada, mas. Sim, se fosse aos 80, percebia-se. Não, mas mesmo assim há muita gente que tem problemas de saúde que morre a essa idade, às vezes até mais cedo. Que é mesmo aquela cena do tipo, não se sabe, e mesmo que se acham que foi suicídio, como é que ele se suicidou? Porque O devem ter corpo. feito autópsia. Exato. Como não disseram nada, é porque realmente foi algo natural. Ao que pareça natural. Ao que parece. Porque eu lembro em 2018 os jornais dizer o Mata 7 finalmente morreu, ou então o Mata 7 faleceu a 31 de dezembro, quando realmente foi a 29 e o corpo só encontrado 2 dias depois. Exatamente. Faleceu a 29, mas o corpo só foi encontrado pela tal prima em França 2 dias depois. É um bocado de karma. De certa maneira, sim. Quero comentar uma coisa que é uma foto que eu vou depois colocar também no vídeo, que é como ele colocou os corpos dos jovens. Não sei se estão a ver, ele colocou como se fosse um montinho, eles todos juntinhos, como se estivessem a dormir. Sim. É um bocado perturbador. Sim. Não sei. Também, lá está, isso também mostra um bocado de que ele teve. Que ele pensou em como pôr os corpos, não é? Que ele podia apenas e simplesmente deixá-los lá. Sim, ele deve ter. Mas ele E teve, não só. Teve deu-se tempo. tempo. Deu-se tempo para estar a pôr os corpos todos juntos e todos ao monte, não é? E por cima colocou uma carta ao pé deles. Pois. Que é a tal mensagem para a Leonor: isto foi porque tu quiseste. Os outros foram por sim. arrastamento. Exato. Então aqui está a prova, como estávamos a dizer, que ele só queria matar a Leonor, o resto foi porque foi. Está aqui outro caso português que eu comentei com a Luísa, que disse que eu ia dizer que ela ia ficar muito frustrada. E ela pensou logo que era sobre a nossa polícia. Mas não é a polícia, é o Código Penal em si. Mais uma vez o sistema judicial. Eu tenho um grande problema com assim, as penas que dão no nosso país. É que é muito confuso, porque como é que uma pessoa que matou 7 pessoas passa só 14 anos na prisão? Exato. O que me deixa frustrada é como o quão leves nós somos em relação a este tipo de casos. Só dá 20. Isto o Código Penal devia-se mudar um bocadinho. Eu não sei como é que isto funciona, não sou advogada, não venham atrás de mim. Mas deve existir uma maneira de mudar as coisas, não? Devia ser revisto. Exato, de ser revisto. Mas deve dar uma trabalheira enorme. Rever o Código Penal todo. Modificar
os anos que se devem ou não ser dados às pessoas e a razão dos porquês. Já, eu lembro de ler que já para tirar a pena de morte foi uma dor de cabeça. O que não devia ser, porque a pena de morte é uma coisa do tipo, nós podemos prender as pessoas, mas a pena de morte é tipo uma bênção para eles porque não passam tanto tempo na prisão. A pena de morte é para eles é um alívio porque não têm de passar o resto da vida deles na prisão, mas ao mesmo tempo reduz o tempo de pena para uma pessoa, para um assassino, ser reduzido por bom comportamento não faz sentido nenhum. Exato. Pois. Agora nós estamos a 25 anos, mas mesmo assim, uma pessoa que comete crimes jovem, vamos dizer, há vários casos, não é? De jovens de 20 e tal anos que matam alguém. Em 25 anos eles ainda estão vivos, eles saem da prisão na mesma. Exato. É por isso, eu sou com a ideia de cada morte que tu faças ser 20 anos ou 25. Exatamente. Porque, matei 33 pessoas. Toma aí só 25 anos de cadeia. Matei 45 pessoas. Toma aí 25 anos de cadeia. E depois, se eles... Ei, calma aí, Edkin. Espera um mês. E depois, o fato de o caso, passado certos anos, é como se varresse para debaixo da cama. Já passou este ano, já não vais ser preso mesmo sabendo que foste tu. Uhum. Mas sabes o que é essa cena? Essa é outra coisa, do tipo de um assassinato passado de validade. Isso é uma coisa que não devia passar de validade. Não é o caso. comida, gente. Nunca. Não é um iogurte. Exatamente. Uma pessoa morreu. Tenham decência. Mas outra coisa que me irrita é essa cena de... Ok, esqueci-me do que ia dizer. Que agora tu falaste do iogurte e eu fiquei... Não, os crimes não têm prazo de validade. Mas, exatamente. Mas sabes porque é que é essa cena de reduzir as penas por bom comportamento? É pura e simplesmente porque o nosso sistema não presta. Vou ser honesta, e eu acho que o nosso sistema não presta. Nós damos demasiado tempo na prisão a pessoas com crimes menores que podiam levar com caridade, não é? Estás a perceber? Podiam levar com X horas a fazer serviço público. Exato. Só que não, apanham vamos 3 meses de prisão, não sei quantos meses de prisão. Prisão devia ser algo assim do tipo só para crimes sérios, estás a perceber? Imagina, esta pessoa foi apanhada a consumir droga, vai para a prisão. Não, porque ainda por cima coisas como os vícios são problemas, é uma doença, não deve ser as pessoas com vícios não devem ser tratadas como criminosos. E isto tudo é porquê? E isto tudo, o ponto a que eu quero chegar, nós tiramos anos de pena por bom comportamento porque simplesmente nós não temos espaço nas prisões. É o que ia dizer. É pura e simplesmente isso. É o que ia dizer. E queres saber outra coisa? Eu concordo com o que estás a dizer de não pessoas com vício e preso. Porque, por exemplo, uma coisa é tu estás a vender, estás a fazer algo ilegal, estás a vender uma substância em que pode matar pessoas e fazer outras pessoas terem vício. Uma coisa é tu já estás viciada, estás doente, que isso é uma doença, ter um vício é uma doença, estás com isso e não consegues parar de ter. E às vezes é quase correto o que eu vou dizer, não sei se está. Quando tu vais para a prisão, tu ganhas ainda mais o vício porque não és tratado. Exatamente. E fazes coisas que não devias lá dentro.
E é isso mesmo. Pessoas que têm vícios deviam receber ajuda, não ser postos de lado assim, vai para a prisão uns 2 meses e depois sais. Saem, voltam logo para a mesma coisa. Essas pessoas deviam ser ajudadas, não tipo postas no castigo. E não só, ahm, depois existem pessoas que realmente fizeram crimes super graves, como estamos agora a tratar de assassino, de pedofilia, de violação e tudo mais. Na mistura com esses tipos de pessoas que fizeram crimes pequenos, isto é muito problemático. E é claro que eles fazem tipo, vão portar bem e depois saio daqui. Que, que, Uhum. que a pena é sempre reduzida. A esse tipo de pessoas a pena não devia ser reduzida, devia estar estagnada. Ficou. Tu fizeste algo gravíssimo. Tu fizeste uma vida de uma pessoa, ou terminaste a vida, ou então a mudaste completamente. E ela vai ter traumas para o resto da sua vida. Porque esse tipo de pedófilos, violadores e tudo mais, tu não consegues curar daquilo. Consegues viver, consegues sobreviver, mas ficas lá com o trauma na mesma. Nunca serás a mesma pessoa. Nunca terás aquela inocência que devias ter e aquela vida tranquila. Porque existiu alguém que decidiu ver-te como um objeto e tirar-te isso. E um assassino que teve Exatamente. simplesmente prazer em matar, ou então alguma coisa que não ficou bem concluída para ele, e tu foste a primeira vítima à frente dele. Olha, vais tu. Depois, claro que existem vários tipos de assassinos, e podemos um dia falar sobre isso aqui no podcast, se quiserem. Espera por outubro. Ok, esperamos por outubro. Mas é isso, esta é a minha opinião. Este caso do Mata-Sete é o massacre do osso da baleia. Eu acho que vou começar a chamar de Mata-Sete, que tem mais lógica. Ele matou 7 pessoas. Estar a dizer o nome da praia é muito, muito confuso. É como fazer. É mais chamativo. O mata-sete faz-me lembrar o sapateiro que matou 7 moscas com um mata-moscas. Sim, mas estou aqui a fazer má publicidade à praia. Já imaginaste? Por favor, Margarida, tu achas que não há pessoas assim, não Que vamos vão dizer lá. loucas, porque até eu tenho a curiosidade de ir visitar a praia. Exato. Eu não Exato. digo que não. Eu aposto que já existiu muita gente a ir para aquela praia e ver, foi aqui que ele matou. Uhum. E depois ir ao Pinhal, Da mesma foi forma aqui como que ele no caso, matou. da mesma forma que no caso que fizemos a semana passada, ainda hoje em dia continuam pessoas a visitar o túmulo do menino. Sim, aquilo é como. Infelizmente, eu nem acredito que existem pessoas que vão lá tirar fotos como se fosse uma estátua, a estátua da liberdade, dizer: Olha, está aqui, que lindo. Não! Não, lá isso é verdade. Assim, eu acho uma falta de respeito não só para a criança que morreu, como também para a família toda, tornar o túmulo dele uma atração turística. É o dele e do senhor que foi morto por Jean-Marie. E aposto que acontece a mesma coisa aqui com a praia, em que pessoas vão lá, fingem que vão simplesmente apanhar sol, aproveitar a praia, mas não, vão para saber como é que estão, como é que foi realmente as coisas, se tem lá ainda alguma coisa para eles pegar. Só pensar que existem pessoas com um local para tirar fotos ou procurar algum tipo de objeto para ficar com eles é muito perturbador para mim. É assim, procurar objeto provavelmente não encontrou nada que já foi há muito tempo. Sim, Sim. foi em 1987, aquele já está tudo limpinho ou então o mar levou. Mas eles a pensar, chegar lá, foi aqui que eles morreram. Depois vão passear para o Pinhal, foi aqui que ele matou a mulher e a filha. Como se fosse um passeio a ver Fátima. Hum. Olha, aqui é Nossa Senhora, aqui são os 3 pastorinhos.
Mas pronto, é uma coisa, é que há pessoas para tudo. É verdade. Mas em que relação é isto? De atração, como se fosse atração turística? Vocês acham. É aquela cena, o ser humano em si tem sempre aquele fascínio, queira ou não, tem sempre aquela curiosidade com a morte, estás a perceber? Há pessoas que ficam, para onde é que vamos? O que é que acontece? E até mesmo assim, ver, estás a perceber? Imagina, tu vês a polícia num beco, aconteceu qualquer coisa. A primeira reação das pessoas é olhar. É ir lá. Um acidente Ai, na rua. Porquê que Porquê que quando há um acidente na autoestrada, o outro lado também fica com fila? Porque as pessoas verdade. abrandam para ver o que é que aconteceu. Pois é. sempre, verdade. sempre. Parece que as pessoas querem saber o que é que está É a passar. curiosidade, sim. Sim, ficam muito Gostam curiosos. É de mesmo, saber. é mesmo essa cena, é a curiosidade. As pessoas têm aquele fascínio pelo macabro e às vezes nem se apercebem. Uhum. Gostam de saber o que é que está a passar. Mas, por exemplo, eu mato pessoas numa casa e aquela casa vai ficar para sempre marcada como a casa que eu assassinei as pessoas. Achas correto pessoas usarem aquela casa como centro de turismo? Chegar, olha, foi aqui que ela matou X ou X ou X. Ou então vender aquela casa e ir para outra pessoa. Que provavelmente quem vai comprar são pessoas que têm esse fascínio na mesma. É assim, às vezes pode não ser, é aquela cena, pode ser pessoas assim que só não se importam, não têm o fascínio, mas também não se importam, estás a perceber? Agora, que vai atrair muita gente a ir lá tirar fotografias, com certeza vai. Porque, por exemplo, eu vi uma publicação que eu vi no jornal de uns senhores, um casal, na América, que compraram uma casa em que uma velhota matou muita gente lá. Isso mas foi realmente muita gente, porque ela fazia isso durante muitos, muitos anos. A senhora do centro de dia! Não sei se é essa, para falar a verdade. Ela tinha um centro de dia e basicamente eram tudo reformados que recebiam uma pensão e ela ficava com as pensões deles e a certa altura matava-os e depois não dizia ao Estado que eles estavam mortos e continuava a receber o dinheiro. Não sei, não posso te confirmar nem negar tal coisa. Mas eles compraram A Dorotia Puentes, acho que é o nome dela. Mas basicamente eles compraram essa casa porque a casa estava lá à venda durante muito tempo e eles decidiram comprar e as pessoas ficaram tipo, ai, compraste a casa e houve tantas mortes, nananana, blá blá. E eles do tipo, sim, mas é uma casa. E o que é que eles fizeram? Brincaram, entre aspas, com isso. Então, para eles aquilo é só uma casa, a casa não fez os atos, foi a senhora que fez os atos de matar as pessoas. E eles, durante a casa, colocaram a dizer assim, cuidado com o fantasma. É a casa da Dorothea Pronto, Puentes, é é essa. mesmo. Eles até têm um manequim dela que põe assim, mudam-na todos os dias para assim várias coisas, tipo enterrar os corpos no jardim ou pôr-se à janela, essas cenas. Exato, porque existem pessoas que passam por lá e tiram fotos. Então eles aproveitaram que não conseguem expulsar as pessoas de tirar as fotos, correto? Porque existem pessoas novas, então assim, vão brincar um bocadinho com isto. Pronto, e agora eles fazem isso. Em cada canto da casa tem as coisas a dizer cuidado com o fantasma, ou que assim, assustei-te, hahaha, foi eu. Sim, Coisas desse tipo. mas no caso deles, eles é mais pela piada, nem sequer é muito porque é a casa onde aconteceu, é mesmo só porque é o sentido do humor, pronto. É uma maneira de, ok, aproveitaram uma situação má para uma brincadeira. Porque eles podiam Exatamente. pensar aquilo, ei, estamos a viver numa casa uma assassina, mas as pessoas é que estão sempre em cima de nós, aqui é paparadas, tudo que é sítio, vai levar aquilo para a negatividade. E eles, não, vamos utilizar isto a nosso, entre aspas, a nosso favor,
brincar um bocadinho e dar às pessoas que elas querem. Querem tirar foto da casa, podem à vontade. Toquem a campainha e tiram foto da casa. Exatamente. Não, sim, mas é mesmo. Eu por acaso até achei piada quando vi essa cena. Uhum. Eu vi isso num vídeo do YouTube e achei muito engraçado. Foi tipo, ok, isto é de gênio. O que eles fizeram é de gênio. E podia-se fazer em mais lugares, ou então mesmo. Já que as pessoas, existe tanta gente com essa ligação à morte e tentar saber mais o que é que se passou, o que não se passou. Nós não podemos comentar muito, portanto, literalmente com podcasts em que falámos sobre crimes. Então, é aproveitar. Exato. Nós não estamos a julgar porque não podemos julgar. Porque temos um podcast em que falamos de nossas opiniões sobre crimes. Exato, nós somos o exemplo das pessoas que se interessam por este tipo de coisas. Exato, nós não interessamos neste tipo de coisas, mas nós não vamos a locais, simplesmente ficamos no nosso cantinho e comentamos: já ouviste falar do Vítor Jorge? Como se fosse literalmente uma conversa de café. Exato. E é basicamente o que é, não é? E acho que chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Foi um episódio curtinho. Acho que sim. Foi um episódio curtinho. Não é assim não foi assim tão curtinho. Tu vais retirar minutos. Sim, mas vai ter mais de 40, não te preocupes. Sim, mas nunca chega a 1 hora. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar, um dia vamos fazer um caso grande. Exato. Como o da Dorothea Puentes. Pronto, já, olha, Luísa, tu estás com o objetivo de falar da Dorothea Puentes. Não, é só mesmo aquela cena. Tu falaste da casa e eu lembrei-me dessa cena porque foi um caso que eu já ouvi para aí, acho que foi há um mês ou coisa assim, estás a perceber? E foi mesmo um caso longo. E é aquela cena, a coisa da casa, dos novos donos da casa, até meterem a plaquinha, a culpa é dela, não da casa. Eu achei a piada a isso e ficou-me assim da memória, mas também a mulher era o diabo, pronto. A mulher é o que eu chamo de uma pessoa com muito foco em si. Tipo, não quero saber mais de ninguém, só de mim, meu bem-estar. Nós temos sempre aquele. Mesmo que não conheças a pessoa, tu pensas realmente do bem-estar dela e que não vais querer mal, não é? Exato. Então terminamos agora para esta semana. Para o próximo episódio! Não percam o próximo episódio. Porque nós também não! Ok, isto não é um Dragon Ball, gente. Nós somos um podcast sério. Sure. E então as pessoas vão saber que nós somos sérias porque nós somos da geração que vê o Dragon Ball. Exato. Espero que tenham gostado deste episódio, deste caso. Foi interessante pesquisar. Foi interessante de ouvir. Interessante ouvir, ainda bem que gostaram. O que interessa é saber que vocês gostaram de ouvir. Exato. E vemo-nos para o próximo episódio. Tomem o seu chazinho.